Por favor, nos dirija nessa oração. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, podem assentar. Nós vamos agora para a carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. No capítulo 12. Nós leremos em uníssono versos de 14 a 17. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos de 14 a 17. Leiamos. Segui a paz, vamos todos juntos? Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O autor aos Hebreus destaca, desde o início da sua carta, a sublimidade do sacrifício de Cristo, da obra de redenção em Cristo Jesus. E falando sobre essa obra, ele depois muda o seu tom, instruindo os crentes, alvo da sua carta naqueles dias, a que permanecessem firmes no Senhor e zelassem pela vida pessoal e quanto igreja, acerca daquilo que ofereciam ao Senhor enquanto igreja. E ele inicia esta perícope dizendo que deveriam eles seguir a paz, e ele não está falando aqui de falta de divergência, de diferença, ele está falando da busca do mesmo caminho, ainda que tratando essas diferenças, e ainda fala sobre a santificação, e ele destaca, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a responsabilidade requerida de todo aquele que tem um encontro, ou que é encontrado pela graça de Deus, e que a partir de então precisa evidenciar isso. Por estas razões também, que nós paramos para pensar e nos apresentar diante do Senhor em oração, confessando os nossos pecados e clamando a misericórdia do Senhor. Vamos, portanto, nesse momento, ter esse tempo. Vamos todos fechar os nossos olhos para termos um momento individual com o Senhor, reconhecendo diante dele quem somos e a necessidade que temos do seu perdão.
Senhor, confiados em Jesus Cristo, nós nos dirigimos ante o trono da graça, gratos por termos sido alcançados e temos recebido a reconciliação com o Senhor. E neste momento clamamos individualmente e também como igreja que o Senhor nos ajude a seguir a paz e nos ajude a lutar pela santificação. Pedimos perdão pelos muitos pecados que cometemos e que nos distancia do Senhor e uns dos outros. E clamamos que o Senhor nos ajude para que possamos cada vez mais parecermos com Cristo ao lutarmos contra aquilo que nos distancia dele. Neste momento de culto, pedimos que o Senhor nos receba exclusivamente por causa dele. E também nos capacite a oferecer culto da maneira como o Senhor quer ser cultuado nessa noite. Em nome do Cristo. Amém e amém. Vamos continuar nos dirigindo a Deus e agora usando a letra de algumas canções para louvarmos juntos o Senhor. Esse é um tempo extremamente importante também, porque nós nos dirigimos a Deus com cânticos, reconhecendo-o como o único digno de ser louvado. Então eu não mais
sangue de Jesus, eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei do meu Senhor irei. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, e com a certeza de que fomos perdoados, vamos adorar esse Deus que é o Rei das Nações. Gostaria de convidar você a ficar de pé, adorar com sua voz e também com palmas. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Que os nossos lábios louvam, o adoram, contemplando a sua santidade, o seu poder, todos os dias em nossas vidas.
tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam, assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os lábios te louvam, assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam, meus lábios te louvam. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Aleluia, você pode sentar. E 2020 está acabando, né? E eu acho que uma das coisas que o pecado nos tira sem percebermos é a capacidade de sermos gratos. Gratos pelas simples coisas da vida. 2020 foi um ano caótico para muita gente. Financeiramente, em termos de saúde, em termos de família, em termos de relacionamento. E muitas vezes nós nos deixamos levar por esse turbilhão de emoções. E nos esquecemos do em tudo, dai graças. E o em tudo é em tudo mesmo. Porque mesmo nessas dificuldades, nós temos a certeza que podemos contar com um Deus que nos supre nos momentos mais difíceis, nas horas mais escuras, onde parece só haver desespero, dor. Deus está lá, ao nosso lado. E mesmo que tudo mais desmorone, nós temos a certeza de que é passageiro. Que nós somos salvos e separados para morarmos eternamente com o nosso Deus, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. E só por essa lembrança, só por essa esperança, nós deveríamos ser cada dia mais gratos. O que nós vamos fazer agora é cantar, agradecendo por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas
promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Só a igreja. Por tudo que Te agradeço. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço de novo. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Nesse desejo, nesse intuito, nesse intento de agradecer ao Senhor, continuaremos a louvar o Senhor com música, mas também é uma oportunidade no culto de expressar gratidão, fidelidade a Deus, entregando dízimos e ofertas. Portanto, enquanto continuamos a louvar o Senhor com alegria, dediquemos a Ele nossos dízimos e ofertas. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
agora em oração, agradecer a Deus os recursos, a provisão, o cuidado do Senhor conosco. Nós louvamos o Senhor, Deus, pela bênção de podermos participar da obra do Senhor, pelo privilégio de podermos contribuir para a continuidade da pregação do Evangelho do Senhor através da igreja, entregando os nossos dízimos e ofertas. Louvamos porque, embora este ano já foi marcado por um tempo muito difícil nessa área também, o Senhor nos supriu de todas as coisas, porque o Senhor é fiel a si mesmo, às palavras ou à palavra do Senhor. Recebe a gratidão do nosso coração nessa noite, mas acima de tudo, por Cristo, que morreu na cruz e nos reconciliou com o Senhor. Permite, ó Deus, que esses e tantos outros recursos que têm chegado a essa igreja possam ser sempre usados sob a instrução do Espírito do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como lembramos hoje pela manhã, e certamente muitos já acompanham ou acompanhavam isso, hoje, ou este é o último domingo do ano de 2020. Outro dia estávamos aqui no culto do dia 31 de dezembro, enquanto igreja reunida. A igreja pôde louvar o Senhor. Desta vez eu não estava aqui na Madalena, depois de 9 anos participando aqui. Esse ano nós estávamos em férias em Minas, mas eu pude acompanhar o que ficou registrado a esse respeito, e lá também em Minas pude, à semelhança dos irmãos, cultuar o Senhor no último dia do ano, preparando para o ano que estava por vir. Iniciamos o ano, projetos, expectativas, sonhos. Lá em casa tinha um marco especial, que o terceiro Tetel ia para a escola. Então agora eram os 3. E a parte da manhã seria diferente. Isso também durou um mês. Quem aqui fez planos daqueles que tinha certeza que tudo era provável e caminhava para que esses planos se concretizassem no ano de 2020, e em função desta pandemia teve desses planos frustrados? Quem teve aqui esse ano planos desses frustrados? Tinha certeza que esse ano ia acontecer e não aconteceu. Teve gente aqui, não? Quase todo mundo, né? Até a pequena ali, ó, teve planos, olha lá. Isso aconteceu com o mundo inteiro, e sabemos disso. Ninguém podia imaginar que não poderíamos, por tanto tempo, nos tocar, nos abraçar. Pense na minha frustração de falar dos 3 ou 4 abraços no final do culto. Mas mais do que isso, muitos não esperavam que teriam suas famílias marcadas em função de uma doença tão marcante e cruel, terem perdido seus familiares, empresários, pessoas desempregadas, economia afetada. Quem podia imaginar que planos simples não poderiam ser cumpridos em função de tudo quanto aconteceu? Quantas pessoas sofrendo as consequências do isolamento, sentindo-se e de fato estando sozinhas, depressivas. Mas não era esse o plano que tínhamos. As autoridades também não. Ninguém esperava que teríamos que correr a todo vapor atrás de uma vacina para que a vida pudesse
de novo retomar os trilhos como antes o eram. Enfim, queridos, não era isso que nós queríamos. Não foi o que planejamos para o ano de 2020. Estamos a dias do final deste ano e aqueles que têm esse costume devem estar aí fazendo o registro das entradas e saídas, dos positivos e negativos. Outros mais cuidadosos estão aí olhando para o seu caderninho de anotações, ou os mais tecnológicos para o celular, ou para as telas dos seus computadores, para poder listar as coisas que gostariam de fazer em 2021. Mas nós vamos iniciar 2021 como estamos terminando 2020. E qual é a perspectiva desta realidade mudar? Quem pode garantir para nós em quanto tempo poderemos tirar as máscaras, frequentar livremente os lugares públicos? Não, nós não temos esta perspectiva, ou melhor, essa certeza ainda. Então, fica a pergunta: o que planejar para o ano que está chegando? Nós temos sido confrontados em muitos aspectos das nossas vidas e envergonhados, porque muito daquilo que nós estabelecemos por fazer, não podemos garantir, não podemos fazer. Isso nos confronta, isso nos encosta na parede. E precisamos refletir sobre isso à luz das Escrituras. Eu convido você a abrir a Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 4. Pastor Mateus, que está hoje em Itapissuma, dando atos pastorais, nós conversamos na semana e falamos sobre a pregação da noite. E curiosamente entre aspas, providencialmente, ele estará pregando em Itapissuma hoje no mesmo texto. Tiago capítulo 4. Não combinamos isso. Por favor, acompanhe a leitura que eu farei a partir do verso número 13 até o verso 17. É um texto, sim, conhecido, já alvo de pregação no outro tempo, mas extremamente propício ao momento de hoje. Tiago, capítulo 4, diz assim, a partir do verso 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender sua palavra. Feche os seus olhos, por favor. Vamos falar com Deus. Senhor, ajuda a gente a entender a Bíblia. Se nós não conseguimos ler o que, aspas, a vida está nos ensinando, ajuda-nos a olhar para tudo quanto está acontecendo e redirecionarmos coisas
importantes para a nossa história. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma carta com lições extremamente preciosas. Segundo os estudiosos, e há consenso entre eles, essa carta foi escrita por Tiago, o irmão do Cristo. Um homem de destaque, um líder em Jerusalém. Um homem respeitado, reconhecido, que fora tremendamente usado por Deus. E datam esta carta do ano 49 depois de Jesus Cristo. Uma coisa muito curiosa nessa carta é o destinatário dela. Por favor, volte aí algumas páginas, uma ou duas talvez, na sua Bíblia. No primeiro verso do primeiro capítulo está escrito assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele diz: as 12 tribos que se encontram na dispersão. Percebam que o autor, ele destaca de forma veemente o seu destino, ou o seu destinatário das palavras registradas nessa carta. O que estava acontecendo era que os crentes que foram alvo do que for aqui registrado por Tiago, viviam um tempo extremamente incerto. Não podiam fazer planos. Na verdade, o plano que faziam, dia após dia, literalmente, era de permanecerem vivos, em face da perseguição que enfrentavam. Aqueles que declaravam-se servos de Jesus Cristo naqueles dias, passavam por aflições seríssimas. E muitos perderam suas vidas em função disso. Portanto, os planos de existência e de futuro que queimavam o coração do destinatário daquela carta era pelo menos de permanecerem vivos. Então Tiago escreve a esses crentes e ele tinha um intuito fortíssimo de encorajá-los. Olha, ainda no início do livro, no verso imediatamente posterior ao que foi lido agora, o verso número 2, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago não apenas aponta, identifica o contexto difícil de vida dos crentes a que fora destinada essa carta, mas ele reconhece que eles viviam dias difíceis e inclusive encoraja-os a permanecerem firmes naqueles dias. E ele explica que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança, tendo ação completa, faz com que sejam perfeitos e íntegros. E o que, já ia dizer Paulo, e o que Tiago está falando é que a vida deles, a sobrevivência, os planos, a história, deveriam ser vividas com o intuito de glorificar o nome do Senhor em temor a Ele. Então Tiago vai escrevendo palavras, algumas extremamente difíceis. Tiago, inclusive, chega a tratar, dentre os crentes daquela igreja, problemas sérios de contendas. E ele diz o seguinte: sabe por que tem briga entre vocês? Por causa do pecado. Por causa do orgulho. Tiago, então, está tratando uma igreja para que esta igreja, mesmo naquele contexto, pudesse, então, evidenciar Cristo. Mais do que sobreviver, viver a vida, dia após dia, momento pós momento, para Ele, para a glória dEle. Um estudioso a que respeito muito diz que Tiago parecia ter em mente as palavras do Cristo, lá escrevendo no Evangelho de Mateus, capítulo 15, dizendo: o que contamina o homem é o que sai pela boca, porque vem do coração, e deste procedem os maus desígnios. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio.
E Tiago queria ajudar aqueles crentes a avaliarem o coração. Embora sofressem e defendessem o nome de Cristo, também sofriam pela altivez, pela falta de prática da palavra, por agirem muitas vezes discriminando as pessoas, por falarem demais, e eles estavam sendo tratados porque, neste contexto, tornaram-se cheios de si mesmo. E aí nós chegamos em Tiago capítulo 4, no versículo, ou a partir do verso número 13. Eu gostaria que vocês lessem esse verso, por favor. Verso 13 diz o quê? Atendei. Preste atenção. Essa expressão aqui, ele inicia essa perícope, atendei agora. A língua registrada como original para esse texto, traz uma ideia de advertência. É como, e de fato isso estava acontecendo, ele parasse para uma chamada insistente. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa e ela parece um pouco dispersa, e faz isso e faz aquilo, ou como uma criança que você está chamando a atenção dentro de casa, e como você chega e colocasse a mão assim nos dois ombros e fizesse assim, para aqui e me escuta. É isso que Tiago está fazendo com essas palavras. Ele está dizendo, gente, para tudo agora, escuta o que eu tenho para dizer para vocês. Ouçam agora. E olha só o que Tiago diz. Estou falando com vocês que dizem assim, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e passaremos lá um ano e negociaremos e teremos lucros. Deixa eu começar explicando o seguinte, Tiago não tinha qualquer problema com lucro. Tiago não tinha qualquer problema com pessoas ricas. Tiago não tinha qualquer problema com o comércio, o planejamento das atividades. Tiago não tinha qualquer problema com aquelas pessoas que usavam as habilidades que tinham para terem sucesso na vida, materialmente falando. Não é esse o ponto. Tiago diz, olha, vocês que agem assim, dizendo, olha, vai ser assim. Eles eram, naquele contexto, o comércio, os judeus, eles eram destacados no mundo antigo pela habilidade comercial. E, de fato, esse é um registro histórico. E não há dúvidas a esse respeito, porque a história aponta para isso. O que Tiago está mostrando aqui é de pessoas que paravam como que de frente para um mapa e olhando as cidades, eles então construíssem um caminho marcando por onde passariam, de cidade em cidade, e fizessem um planejamento daquilo que eles fariam usando das habilidades que tinham, fundando, reconstruindo, fortalecendo cidades a partir da experiência que tinham. Inclusive imputando ou impondo os costumes judeus e até mesmo da religião naquele contexto. Mas o grande cenário que dominava era o dinheiro. E eles então são aqui questionados por Tiago acerca daquela postura. E as lições que saltarão diante dos nossos olhos para nossa reflexão nesse contexto que estamos vivendo e do ano que se aproxima, eu resolvi separá-las em 3 palavras apenas, para facilitar, para a gente guardar. Primeira palavra é planejamento. Eu tenho aqui na nave do templo alguns que gostam disso. Primeira palavra qual que é, gente? Planejamento. Quem já fez o planejamento 2021 aqui? Quem já fez? Você, eu já sabia. Quem já fez? Tem muita gente que está meio assim. Planejamento por quê? Tiago está tratando com essas pessoas aqui, dizendo o seguinte, olha, tome muito cuidado com a maneira como vocês fazem planejamento.
Tiago não está condenando o ato de planejarem. O grande ponto de reflexão aqui é que eles apresentam-se diante das habilidades que tinham e das expectativas que nutriam acerca daquilo que queriam fazer e dos objetivos que queriam alcançar. Eles se portavam no seu planejamento colocando eles mesmos como garantia de cumprimento daquilo que desejavam fazer. Eles arrogantemente apresentavam-se diante de um mapa, de uma proposta, de uma estratégia, de um objetivo, de metas estabelecidas, tendo a si mesmo como a certeza de alcançarem aquilo que intentavam fazer. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso confiar nas minhas habilidades, nos meus estudos e nas... Não estou dizendo nada disso. E não é o que Tiago estava dizendo. Porque lembremos, Tiago está tratando o quê? O coração. Tiago está tratando o coração. Aqui, o primeiro ponto de reflexão, que está resumido na palavra planejamento, aponta para a maneira como esse planejamento é feito. E é disso que ele está falando. Curiosamente, Calvino, nesta porção do texto, diz assim: é algo muito insano nos incumbirmos de executar o que não podemos pronunciar com a nossa língua. Talvez pareça estranho essa afirmação, mas vamos entender isso já já, se não ainda o entendemos. Tiago está chamando a atenção daqueles que portavam-se como se fossem eles mesmos suficientes para fazerem cumprir aquilo que estabeleciam como planos. Por exemplo, eles diziam: vou sair daqui hoje e amanhã nós vamos para Caruaru e vamos lá em Caruaru passar uma semana e vamos fazer isso e isso e isso, e depois de uma semana voltaremos para Recife com esse lucro daquilo que fizemos. Existe algum problema nisso? Existe. O problema de não admitirem eles a possibilidade daquilo não acontecer, por terem em si mesmos a certeza de que por causa deles, aquilo que planejaram iria acontecer. Na sequência do texto isso vai ficar mais evidente, porque depois do planejamento vem necessariamente, essa é a segunda palavra, a execução do planejamento. Qual é a segunda palavra? Execução. É óbvio, né? Que sermão mais óbvio, pastor. Sim, nós tropeçamos no óbvio mesmo. Depois que se planeja, é necessário executar. Afinal de contas, o papel aceita tudo, mas e a prática? Por favor, volte os olhos para o próximo verso agora, o verso 14. O que diz o verso 14 aí na Bíblia? Vós... Esse verso 14 compromete muito aquilo que diz respeito à execução. Não por ser ela impossível ou inviável, mas o verso 14, é óbvio, isso está intrinsecamente ligado ao verso 13 e ao sentimento, ou aquilo que Tiago está tratando no coração daqueles a quem ele estava se dirigindo. Porque eles portavam-se arrogantemente, garantindo-se no cumprimento daquilo que estabeleceram como planejamento. E agora Tiago fala o seguinte: quem garante que vocês vão executar isso? Quem garante? Olha aí o início do verso 14. Não sabeis o que sucederá amanhã. O que está por acontecer? Você sabe? Alguém sabe o que vai vir amanhã? Deixa eu simplificar. Tiago pergunta a eles e eu trago essa pergunta para nós. Quem aqui garante que amanhã estará vivo?
Com isso ele está dizendo que não é para planejar? Não, vocês já entenderam. Tiago está fazendo uma reflexão, analisando o coração daqueles que ali estavam. Porque é desse coração que procedem os maus desígnios. Ele fala o seguinte, olha, sabe, vocês ainda não entenderam que nós, homens, somos como ele fala, do vapor, da neblina. E olha que curioso, o sentido dessa palavra usada indica a fumaça que é levada pelo vento. E a metáfora aponta para a fragilidade humana. Nós ainda não entendemos o quanto somos frágeis. Tiago está falando com aqueles lá, olha, como é que vocês podem fazer planejamentos e agirem de forma tão arrogante, garantindo-se ou dando-se por garantia de que isto ou aquilo vai acontecer? Que garantia vocês têm? Vocês não podem garantir nem a própria existência. Hoje ou amanhã, eles disseram, eu decido quando. Iremos a tal cidade. Para onde ir? Qual é o lugar? Ali ficaremos 1 ano. Olha, eu decido o prazo que o resultado vai acontecer. Fazendo negócios, eles que definem a atividade, ganhando muito dinheiro. Era esse o propósito. E percebam, irmãos, eu vou repetir, não há nenhum erro em tentar este objetivo. O problema que Tiago está tratando no coração daqueles que ali estavam, é que eles conduziam a vida, e que eles faziam planejamentos para a vida, tendo a si mesmo como garantia do cumprimento. E ele fala, como é que vocês podem garantir que isso vai acontecer? Vocês não sabem nem se estarão vivos amanhã. Isso é ou não frustrante? Isso é ou não desafiador demais para nós? Isso que foi citado até agora, já está ilustrado no mundo inteiro, nesses 10 meses últimos que estamos vivendo? E será que não vamos entender isso? Perceba como está nítido, por exemplo, no nosso país, vou citar essa busca pela vacina. Pelo amor de Deus, qual é o foco que nós vemos daqueles que estão à frente para garantir a vacina para o povo? Qual é o foco visível? Percebam que está nítido que isso virou um palco, um palanque, uma disputa de poder, de egos inflamados, de tentativas de tirarem proveito disso, de um lado e de outro. É mais uma vez a arrogância, o coração doentio, egoísta, idólatra humano. É isso que conduz a história do homem. Se nós voltarmos um pouco na história, na verdade não muito na história, nos nossos primeiros pais, lembram-se do que lhes encheu os olhos? A possibilidade de serem como Deus? Era o coração que pervertia-se. Lembremos-nos da Torre de Babel, para que tornemos o nosso nome célebre. E nós vamos repetindo esses erros na história. E Tiago, escrevendo aos crentes da dispersão, diz para eles o seguinte: olha, como é que vocês ainda conseguem viver dessa maneira? Colocando vocês mesmos como a garantia do sucesso daquilo que vocês anseiam. Vocês não sabem nem se vão estar vivos. Nós vivemos como se fôssemos eternos, fortes. É assim que nós vivemos. Nós nos iludimos a esse respeito, como se não precisássemos de nada e nem de ninguém.
e traçamos a nossa vida, e dizemos, olha, esse ano vai ser assim, janeiro, fevereiro, março, abril, desse jeito, quando eu chegar em dezembro, esse vai ser o resultado do meu ano. Opa! Quem garante isso? Duvido muito, muito mesmo. Que neste salão tem alguém que possa dizer assim, olha, esse ano está terminando exatamente como eu planejei que ele terminasse. Ah, eu duvido isso. E será que nós ainda não aprendemos? Aprendemos o quê, pastor? A planejar? A forma de executar? E o sucesso daquilo que planejamos e lutamos ou queremos executar? Esta palavra, quem não quer ter sucesso? Primeira palavra? Segunda? Terceira? Sucesso. Pegou aí, não? Terceira palavra? Sucesso. Quem não quer sucesso? Quem não quer sucesso? E eu estou falando sucesso no que diz respeito a fazer aquilo que se planejou fazer, alcançando os objetivos que se planejou alcançar. Por favor, agora volte os olhos para as Escrituras, para o verso número 15. O que diz o verso número 15? Em vez... Percebam que aqui Tiago diz o seguinte, em vez de, ele não está falando em vez de planejar, em vez de quererem executar, não, em vez de serem arrogantes, em vez de viverem como se nós fôssemos capazes de fazer acontecer aquilo que nós entendemos que deve acontecer, ele diz, deveríamos fazer assim, se Deus quiser. Percebam que essa expressão, ela faz parte da vida da gente, não é? A gente fala isso como fala, sei lá, o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, falando, você vai, se Deus quiser, eu vou. Eu não estou dizendo que isso não é verdadeiro quando falamos. Eu só estou dizendo que às vezes isso é apenas mais um clichê, mais um bordão. Porque quando dá prática, o que nós fazemos é o quê? Aquilo que nós entendemos que devemos fazer e pronto. É isso que nos choca, é isso que dificulta situações como essa que estamos vivendo agora. E isso às vezes nos rouba a alegria de viver. Talvez eu já tenha até comentado isso aqui. Em Minas eu tive algumas experiências bem interessantes em aconselhamento. E eu me lembro como se fosse hoje. E eu nunca vou me esquecer daquele cenário, porque um membro da igreja me ligou e disse, pastor, um amigo meu disse que vai suicidar hoje. E eu falei, é mesmo, por que ele vai suicidar? Porque a mulher largou ele, pastor. Eles iam casar esse mês. E eu falei, é mesmo, rapaz, deixa eu falar com o moço. Aí ele me deu o telefone, eu liguei para o cabra, falei, meu filho, não suicida ainda não, deixa eu chegar aí para a gente conversar. Pastor, não adianta. Eu falei, espera. Tá bom. Aí eu fui para a casa do moço, nunca tinha visto o cabra. Entrei, e era uma casa bem simples, mas estava toda equipadinha, sabe? E ele foi entrando em cômodo por cômodo e me mostrando uma cama grandona. Pastor, olha essa cama, pastor. Olha o colchão. Essa cozinha pequenininha, mas os armários tudo pendurados, aqueles armários que a gente compra, que prende na parede assim, tudo pronto. E ele mostrando, olha, tudo bonitinho, a mesa de 4 lugares, mas era suficiente. E ele foi mostrando a casa toda e chorava. E ele falou, pastor, eu nem paguei isso ainda, e ela foi embora. Minha vida perdeu o sentido. Eu não estou desprezando a dor do moço, não. Mas quando os nossos planos certos se frustram, isso nos desnorteia. E não está errado em que isso nos perturbe tanto. Mas o ponto de reflexão e de análise do coração que Tiago pretendeu, e eu que compartilho com vocês nessa noite, é de avaliarmos sobre o que vem antes. Sobre a maneira que tal planejamento foi feito. Assim, para que ninguém fique curioso, naquele dia o moço não se matou.
graças a Jesus, Deus me deu a graça de ajudá-la a ver algo mais precioso para viver. Mas, ao expressar ou ao registrar essa expressão, se Deus quiser, o que Tiago está intentando é que os seus leitores compreendessem que deveriam voltar os olhos para algo incontestável, inclusive algo que não mudaria mesmo se eles não considerassem, a saber, a soberania de Deus. O controle do Senhor sobre a história, sobre as nossas vidas. Se Deus quiser, não é uma expressão para aquietar a própria consciência ou para agradar um outro que espera isso da gente. Se Deus quiser, é uma rendição, é uma submissão dos planos, mais do que dos planos da vida, ao Senhor. E percebam que ele diz assim, vocês deveriam dizer assim, se Deus quiser, não apenas viveremos, mas também faremos isso, ou aquilo e aquilo outro. O segredo do sucesso que Tiago está apontando aqui não está na concretização daquilo que se pretendeu ou se planejou, na arrogância do coração. O segredo do sucesso está na submissão a Deus, porque mesmo quando os planos muito bem elaborados não chegam aos objetivos traçados, mas o coração está rendido diante do Senhor, por saber que Deus tem o que é perfeito para nós, nós encontramos contentamento. Palavras de um outro teólogo de minha apreciação. O que Tiago incentiva não é a constante verbalização da fórmula, se o Senhor quiser, a qual facilmente pode se tornar um chavão e uma recitação sem sentido, mas uma sincera consideração do controle que Deus tem sobre os negócios e de sua vontade específica para nós. Meus irmãos, Tiago está ensinando aqueles do texto, e a mim e a você, a maneira de termos sucesso, seja qual for o resultado daquilo que fazemos. A submissão à vontade de Deus. Vou repetir, nós somos instruídos, inclusive biblicamente, e a vida exige isso de nós, que nós saibamos onde queremos chegar, que nós tracemos objetivos, que nós planejemos a vida e que também nos preparemos com meios de executar aquilo que planejamos fazer com os objetivos que intentamos alcançar. Mas para que não haja frustração, para que não haja murmuração, o ensinamento é que nós devemos fazer essas coisas não alicerçados na nossa capacidade de fazer, de conquistar e ter, mas submissos à vontade de Deus em saber que temos vida e fazemos as coisas exclusivamente por causa dEle e nele. Volte os olhos para o texto mais uma vez, por favor. Agora o verso 16, o que diz? Agora, perceberam a dureza desse verso? Perceberam? Até então nós temos instruções reflexivas, lógicas, contextuais. Mas quando chega no verso 16, ou a partir do verso 16, Tiago é duro demais.
Ele condena, olha o que ele está condenando com esse jogo de palavras aqui. Ele está condenando esse orgulho vazio de tentar satisfazer a si mesmo ou de satisfazer as pessoas e atingir aquilo que nós achamos que requerem de nós ou que de fato acreditamos que exigem a nosso respeito. São atitudes impensadas, de coisas prometidas que não podem ser alcançadas. Tiago está tratando o coração corrupto, cheio de si mesmo. Os arrogantes, olha só o que o reformador diz. Não que abertamente se colocassem como superiores a Deus, embora tivessem ou estivessem especialmente inchados de confiança em si mesmo, mas suas mentes estavam tão inebriadas de vaidade que desprezavam a Deus. Como o insensato do Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não a Deus. Qualquer um aqui, acredito que fosse questionado se em algum momento verbalizou que Deus não existe. Eu acredito que qualquer um reagiria de forma veemente, dizendo: jamais disse uma coisa dessa e nunca vou dizer. Mas é mais profundo do que dizer. O insensato do salmista, o insensato de Tiago, é aquele que, com a sua arrogância, planeja e busca executar, independente de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, eu já me perguntei isso hoje. Primeiro, pense em algo que você quer muito fazer, muito, e que as coisas estão caminhando para fazer, e que você considera isso como algo que não pode não acontecer. Pensou? Pensou? Pronto. Agora a minha pergunta é: e se não acontecer? E se não acontecer? Como vai ser? Como é que lidamos com a frustração daquilo que esperamos ou daquilo que planejamos? Mas eu fiz tudo. Quantas vezes eu ouvi isso? Pastor, mas eu fiz tudo direitinho, estava tudo organizado, calculado, eu me preparei tanto e não deu certo. Isso traz dor? Claro que traz, gente. Claro. Pelo amor de Deus, eu seria muito frio se eu dissesse que isso não pode trazer tristeza. Mas uma coisa é a tristeza de não conquistar aquilo que se queria. A outra é não ter contentamento em Deus pelo fato de não conquistarmos o que gostaríamos. Ou seja, Ele não é suficiente. Eu preciso daquilo que eu planejei para mim. Aí eu murmuro, aí eu reclamo, eu me revolto, aí eu me permito fazer loucuras. Isso é insensatez. Isso é o coração soberbo dominando. Isso é dizer: Deus não existe. É dizer: o que importa é o que eu quero. E Tiago está tratando isso duramente. Duramente. Olha como ele termina a perícope. Poderia ter terminado no verso 16, já estava bom, não estava não? Mas olha como ele termina a perícope. Portanto, isso é conclusivo. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aí você lê fazer o bem e fala: meu irmão, que tem uma coisa a ver com a outra? Sabe do que ele está chamando de fazer o bem? Dentro do contexto. O bem aqui é o que é certo. Ele está condenando a arrogância. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: aquele que sabe que não deveria ser arrogante, mas o é, está pecando.
Tiago está concluindo sua palavra com a maneira como poderia ter iniciado. É pecado quando nossa arrogância define a nossa vida, a vida dos outros, a existência, porque nisso não há submissão a Deus. Eu quero encorajar você a planejar para 2021 e se preparar para executar. Mas muito mais do que isso, eu quero encorajar você a ter sucesso nisso. Quero garantir a você sucesso. Hein? Sabe qual é a garantia do sucesso? É a submissão à vontade do Senhor em meio aos planejamentos da vida. Isso é o que eu quero, Senhor. Isso é o que eu quero muito. Mas se o Senhor não quiser, eu quero mais do Senhor. Lembram-se de Jesus Cristo no Getsemane? Lembram-se? Ele estava sofrendo, suando, sozinho, amargurado. E ele se volta para o pai e diz: Paiinho, eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, então me tira desse sofrimento. Mas não seja o que eu quero, seja o que o Senhor quer. Estou dando a vocês, melhor, nós estamos recebendo o segredo do sucesso nessa noite. Humildade, submissão à vontade soberana do Senhor. Talvez a maior dor que carregamos em 2020, talvez seja o fato de não termos feito o que nós planejamos fazer, do jeito que nós queríamos fazer. Aprove ao Senhor que o ano fosse assim. Eu te encorajo a planejar e se preparar para executar em 2021. Mas o crivo é: Deus, é essa a vontade do Senhor? Talvez Deus vai te mostrar a vontade dele no final do processo, quando ele fechar a porta. Aí você não acredita. Depois de meses e meses, depois de tanto investimento, Deus me mostrou agora que ele não queria isso. É porque o processo serviu para tratar o coração. Entendeu, não? Às vezes a gente recebe um não de cara, puf, acabou, pronto, tá bom, tá bom. Às vezes você vai. Já viu como você faz com criança, né? Deixa, não e pronto, acabou. Tem vezes que é assim. Tá, vai. Entendeu, não? É assim, não é? Deus nos ajude. Deus nos ajude a termos a humildade de planejarmos nossa vida da melhor maneira. De nos prepararmos para executar com garra, com dedicação, com estudo, com suor e com lágrimas. Mas submissos a Ele. Sabe por quê, gente? O mais importante é o que Deus estabeleceu como mais importante. Ah, pastor, isso é tão difícil. Eu sei. Também sei. Que Deus nos ajude a seguir a vida com sonhos, com projetos. Ah, meus irmãos, mas que isso tudo seja feito com muita dependência do Senhor. Porque se não acontecer, eu já vou te adiantando algumas coisas, vou colocar algumas para ficar leve, que você vai planejar ou já planejou para 2021, não vão acontecer, tá? Algumas não vão, entendendo? Mas que encontremos contentamento em Cristo. Porque Ele é suficiente para nós. Vamos orar, gente? Eu queria dar um tempinho aí, para você digerir
planejamento, execução, sucesso. Feche os seus olhos, fale com Deus. Apresente sua vida diante dele. E nós vamos orar. Senhor, muitas vezes temos tantos planos, sonhos, expectativas. Às vezes empenhamos tanto esforço para chegar onde gostaríamos de chegar. Planejamos, damos o nosso melhor ao executarmos. E às vezes, curiosamente, mesmo tendo alcançado aquilo que gostaríamos, do jeito que gostaríamos, ainda há vazio, insaciedade. Porque só conquistamos e só alcançamos aquilo que nós queríamos. Porque o contentamento só existe em fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Livra-nos de nós mesmos, Deus. Livra-nos da arrogância, livra-nos da insensatez, livra-nos de maneira idólatra, nos portarmos de forma desprezível aos olhos do Senhor, como quem vira as costas para o Senhor. Livra-nos de enganarmos a própria consciência com argumentações técnicas, emocionais, filosóficas e até bíblicas. Livra-nos de maquiarmos aquilo que nós queremos, dizendo para nós mesmos que é o que o Senhor quer. Livra-nos de sermos insubmissos. Livra-nos de vivermos sem contentamento no Senhor. Permite, Senhor, que o aprendizado destes meses desse ano, mas mais do que eles, o aprendizado da palavra do Senhor, seja visto na prática das nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado, alcancemos nós o que queremos ou não, para que testemunhemos a suficiência de Jesus Cristo, tendo os objetivos que buscamos ou não, e que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas, em nome do Cristo. Amém e amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor perfeito do Pai, a comunhão, a ajuda, o ânimo, a força, a direção do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, sua casa, sobre os seus planos, sobre o povo de Deus do Recife, por todo o Brasil e toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus,
Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém. Amém. Os irmãos se assentem, por favor. Por favor, nós gostaríamos de conhecer aqueles que nos visitam nessa noite. Temos visitantes, por favor, levante uma das mãos, aqui atrás, um jovem, seja bem-vindo, meu filho, Jesus abençoe. Uma alegria, ali um senhor à direita, que coisa boa. À esquerda aqui, um casal, que coisa boa. Aqui também, gente, tem um tanto de visitante, louvado seja Deus. Vai, gente, pelo menos não olhar para esse povo aí, ó. A gente não está podendo abraçar, isso é um negócio triste. Mas pelo menos um cotovelo dá para dar, não dá não? Uma alegria ter vocês em nossa igreja. Viu que Jesus os abençoe, essa casa está sempre aberta. Nós lutamos aqui por ser um lugar que faça bem a gente, para a glória de Jesus, e que pregue o nome de Jesus acima de tudo. Então são muito bem-vindos a essa igreja. Olha, irmãos, quarta-feira é o último encontro marcado que a gente tem aqui na igreja. Vou mudar um pouquinho a programação de quarta-feira, para a gente fazer um culto aqui de gratidão a Deus. Pronto. Então você está convidado, quarta-feira, 19h30, nós vamos, sem certeza, já estamos organizando aqui para ter um grupo maior, tocando, louvando, e a gente separar um tempo de gratidão. Convido você a trazer uma oferta de gratidão para entregar no altar do Senhor. Nós vamos separar um tempo aqui para agradecer a Deus um ano. Pastor, agradecer o quê? Primeiro, salvação em Jesus, pronto. Depois, a gente está vivo. E depois, a certeza da presença do Senhor com a gente e tudo que Ele fez, mesmo nesse tempo difícil. Então eu te convido a vir aqui quarta-feira, 19h30, nós vamos encerrar. A gente sempre faz o culto no dia 31, 10 da noite, encerrando, com jantarzão, sem azeitona. É um negócio muito bonito. Apesar de que no último ano, pastor Mateus aproveitou minha ausência e liberou a azeitona. Ele foi cortado aí da lista dos chefes. Mas esse ano, pelas circunstâncias, nós vamos encerrar o ano na quarta-feira. E você está convidado a participar com a gente disso, tá certo? E eu espero que estejamos, se não todos, a maioria aqui, convide alguém para podermos celebrar o Senhor juntos aqui. Lembrando das inscrições do Acamp, 7, 8 e 9 de janeiro, nós vamos ter Acamp presencial, mas, gente, nós só podemos receber, já saiu um decreto, vai até junho, então as regras permanecem as mesmas. Só vão poder participar o número de pessoas que a igreja recebe ou pode receber com o distanciamento. Então as inscrições têm que ser feitas, tá bom? Estou vendo ali Sérgio Marcelo, cadê o David? Está aí agora? Pronto, levanta, meu filho, para o povo saber quem você é, que Sérgio Marcelo estava aqui. Olha aí que rapaz, gente boa. E o pastor Mateus, só que não está aqui conosco hoje, como eu disse, está em Itapissuma. Queridos, mais uma vez, damos graças a Deus pela vida dos nossos visitantes. E eu desejo uma semana debaixo do cuidado do Senhor, na bênção de Jesus Cristo, para a glória dele. Vamos na paz.